Queridos amigos, muita paz a todos. É uma alegria muito grande estarmos todos aqui. É uma alegria muito especial, conforme havíamos combinado, havíamos divulgado a nossa live desse momento, de poder contar com os companheiros queridos, né, nessa... Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui para a nossa live. Deu um pequeno errinho aqui, mas já corrigimos. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Nós havíamos divulgado durante a semana que estaríamos aqui refletindo sobre um assunto muito importante, que é a questão do medo nas nossas vidas. A questão do medo, ela bate a porta de todos nós, seja em época de pandemia ou fora dela. Então é muito importante que tenhamos todos nós essa consciência de superação das nossas debilidades, de superação dos nossos conflitos, de fazer com que as nossas vidas sejam cada vez mais repletas de paz, de harmonia, de amor, de esperança, de bondade, de misericórdia, de saúde, tanto física quanto espiritual, porque é exatamente isso que nos enriquece, é exatamente isso que torna a vida plena de ser vivida, é exatamente isso que torna a nossa existência alegre de se viver, porque o sentido verdadeiro da vida é exatamente esse sentimento de amor. Então eu quero agradecer o carinho da presença de todos nesse início dessa live. Novos companheiros estão chegando a todo momento. Muito feliz pela presença de todos, sintam todos abraçados. Um beijo no coração, um beijo muito grande, obrigado pelo carinho. Iremos refletir sobre a questão do medo, que é algo que mexe com todos nós. Então estamos todos refletindo e sempre aprendendo, sempre crescendo. Estamos apenas fazendo essa introdução, essas boas-vindas para poder dar tempo dos amigos chegarem, esses 2 minutinhos iniciais para dar tempo dos amigos chegarem, os amigos queridos que falaram que participariam aqui conosco, que é o verdadeiro sentido de uma transmissão. Ela é conjunta, ela não é individual, ela é nossa, é de todos nós. Então realmente é uma alegria muito grande estarmos aqui todos juntos, tá? Cada vez mais chegam novos companheiros. Sejam todos muito bem-vindos, companheiros das mais diversas instituições amigas, centros espíritas, igrejas e muitos que nem são de instituições religiosas, mas são companheiros queridos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão, ok? O nosso tema de hoje, como todos sabem, nós divulgamos, é sobre o medo, como superar o medo nos dias de hoje, como superar o medo, esse grande adversário de nossas vidas, como superá-lo, e nós temos que procurar cada vez mais colocar esforços, envidar esforços daquilo que nos oprime, daquilo que nos dificulta, daquilo que verdadeiramente impede o nosso crescimento, que são esses grandes que todos nós atravessamos. Então, feito esse preâmbulo, feita essa introdução, essas boas-vindas a todos os companheiros que estão nos assistindo, aqueles que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria muito grande. Passaremos aqui os próximos 50 minutos refletindo a respeito da questão do medo, como superá-lo, como entendê-lo, porque ele é um adversário das nossas vidas, e como superar o medo nesse período que nós estamos vivendo, e não só nesse período, mas de uma forma geral. Então sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui companheiros de Minas Gerais, companheiros das mais diversas cidades e bairros, amigos nossos. Muito bem-vindo a todos. Uma alegria muito grande ter todos vocês aqui. Um beijo no coração. Vamos dividir esses 50 minutos que estaremos juntos refletindo sobre a questão do medo. Na primeira parte, refletir o que é o medo. Na segunda parte, reflexões gerais a respeito. E na terceira parte, a conclusão com mecanismos, ideias, técnicas de como superar o medo, como superá-lo, como fazer com que ele não exista mais em nossas vidas, nos prejudicando, nos abalando, como normalmente acontece. Então, essa divisão entre o que é reflexões gerais e como superá-lo será o foco das nossas reflexões nesse momento. Então, vamos lá. A questão do medo, ela sempre foi um dos maiores adversários do ser humano.
O medo é um grande adversário, ele não é um auxiliar nas nossas vidas. E por que ele é um adversário? Porque ele nos impede de crescer, ele nos impede de realizar aquilo que sonhamos, ele nos impede de fazer aquilo que nós verdadeiramente deveríamos fazer, tolhendo as nossas ações, impedindo a realização dos nossos sonhos, nos impedindo de fazer determinadas coisas que são importantíssimas nas nossas vidas e nós não fazemos, exatamente porque o medo muitas vezes nos abala, nos impede, nos segura e faz com que nós não venhamos a realizar. Esses inimigos que nos impedem de realizar coisas boas, eles devem ser suplantados a todo instante. Devemos travar uma luta constante com relação a esses inimigos, como é o medo, para que eles não impeçam de que tenhamos uma vida feliz, saudável e profundamente realizadora. Quando nós entendemos esse conceito do medo como um adversário a ser superado, e fazemos essa luta, mas uma luta tranquila, não uma luta que gere conflito, porque senão serão dois conflitos, o do medo e o conflito gerado do incômodo dele existir. Uma luta feita de paz para a superação dele, nós passamos a entender os seus porquês. Então vamos refletir um pouco sobre o que é o medo e mais ou menos como se constrói. O medo ele se caracteriza por ser uma reação de insegurança ou de preocupação com relação a determinada coisa, ou determinada situação, ou determinada pessoa. Basicamente, do ponto de vista da psicologia, isso seria uma definição do que é o medo. O medo, ele na verdade não existe, ele está dentro de cada um de nós. O medo não existe. Quando a pessoa diz que tem medo de alguma coisa, na verdade ela está refletindo algo que está dentro dela e não o que está fora. Na verdade, tudo está dentro de nós. Tudo de bom ou tudo de ruim, tudo de prazeroso ou tudo de incômodo está dentro de cada um de nós. Não é a coisa em si, é aquilo que nós construímos. O poeta Goethe, do século XIX, um dos maiores poetas europeus de todos os tempos, Goethe costumava dizer que a alegria e a tristeza estão dentro de cada um. E o mesmo se pode dizer do medo. Por que a alegria e a tristeza estão dentro de cada um? Porque não depende da situação, depende de como cada um se encontra. Se eu, por exemplo, chamar alguém que adora ir à praia e chamá-lo para ir à praia comigo, essa pessoa ficará imensamente feliz, porque ela ama estar na praia. Se eu convidar alguém que detesta a praia e levá-lo, ela ficará na mesma praia, essa pessoa ficará muito triste. Mas a praia é a mesma. Um ficou alegre, o outro ficou triste. Então a alegria ou a tristeza não estava na praia, já que a praia era a mesma para os dois. E estava sim na situação interior, na forma como cada um se encontrava, como cada um via a situação. Portanto, esse exemplo demonstra claramente isso, não é a coisa em si, é a forma como cada um de nós se comporta diante dela. Da mesma forma que na alegria e na tristeza podemos falar desse conceito, também podemos nos referir a ele na questão do medo. O medo não está nas coisas em si, ele está dentro de cada um de nós. Ele é um sentimento. O que para uns causa muito medo, para outros não é nada. O que para uns pode causar um imenso pavor, para outros pode ser motivo até de prazer. O que demonstra exatamente essa tese do poeta Goethe de que as coisas não estão fora, elas estão dentro de cada um de nós. Então, antes de tentarmos eliminar as causas externas do nosso medo, essa porque nós, cada um de nós, somos o nosso maior amigo ou o nosso maior inimigo. Nós podemos ser o nosso maior amigo ou o nosso maior algoz, dependendo do nosso comportamento emocional. E esse comportamento emocional é que vai dizer a realidade. Portanto, não nos esqueçamos, o medo que do ponto de vista da psicologia é uma reação de insegurança ou de preocupação com relação a algo, alguém ou alguma situação, também é exato dizer que esse medo está dentro de cada um de nós. E pelo fato de estar dentro de cada um de nós, é dentro que ele deve ser combatido. Os medos, eles têm vários tipos e várias causas. Os tipos de medo são variados. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira dizendo quantos tipos de medo existem. Não se preocupem, não passaremos a noite inteira aqui, mas poderíamos ficar a noite inteira só falando dos tipos de medo, dos mais variados tipos que existem e que incomodam o ser humano, e nenhum deles, diga-se de passagem, deve ser desprezado. Ninguém deve desprezar a limitação do outro acreditando que aquilo que ele teme não é nada. Na verdade, pode não ser nada para nós, mas para ele pode ser muita coisa.
É comum o ser humano desprezar o sofrimento do outro, achando que o que o outro sente não é nada. Mas, na verdade, cada um sabe aquilo que está sentindo. E o que para uns não é nada, para outros pode ser muita coisa. Assim como aquilo que para nós pode ser motivo de muito temor, para outra pessoa pode ser algo muito tranquilo de se lidar. Então, nunca venhamos a diminuir o sentimento ou o sofrimento ou os receios que outras pessoas possuem, porque não sabemos o que se passa dentro de cada um e não sabemos a dor que cada pessoa carrega dentro dela. Respeitando então a dor dos outros e ao mesmo tempo a nossa, nós vamos refletindo a respeito dos tipos e das causas. Então, dizíamos, o medo possui inúmeros tipos, e dentro dessas variadas tonalidades de medo, poderíamos destacar 3 que normalmente são as mais comuns. Os 3 tipos de medo mais comuns, que estão mais presentes quando se faz pesquisa, e qualquer um de nós, não precisa nem ser pesquisa científica, se perguntarmos na sociedade para os nossos amigos, existem 3 tipos de medo que são os mais comuns e mais presentes no ser humano, em qualquer sociedade a nível mundial. Um deles é o medo da morte, o outro é o medo de ficar doente e o outro é o medo de falar em público. Pelo incrível que pareça, o medo de falar em público está entre os 3 primeiros medos que o ser humano sente. Então, repetindo, os 3 medos mais comuns na vida do ser humano: o medo de morrer, o medo de ficar doente e o medo de falar em público. Poderíamos citar outros que vêm descendo a lista nas pesquisas: o medo de sangue, o medo de água, o medo de voar, de avião, medos variados. Mas esses 3 que enunciamos são os mais prementes, são aqueles que têm uma constância precípua naqueles que os possuem, porque são mais generalizados na psicologia da população. E todos nós possuímos algum tipo de medo. É importante frisar isso, meus irmãos. Nenhum de nós pode dizer que não possui ou nunca possuiu medo de absolutamente nada. Todos nós já tivemos ou temos algum tipo de medo. A única personalidade perfeita, o único emocional perfeito que já houve na face da terra e que não teve qualquer tipo de medo foi a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, nosso Senhor, segundo os melhores estudiosos da área da mente, da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia e da neurolinguística mais modernamente, os melhores estudiosos afirmam que Jesus foi a personalidade mais perfeita e a estrutura emocional mais bem consolidada que a humanidade já viu, foi a de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente por isso nele não havia medo. Agora, todos os demais seres humanos que já habitaram a Terra, assim como nós, já possuímos ou possuímos no momento algum tipo de medo, ou alguns. Provavelmente os amigos que estão nos assistindo possuem e estão nesse momento rememorando, refletindo sobre algum medo que possui, ou talvez até esse medo que possui é que tenha atraído para esse momento que estamos aqui. Se algum assunto era esperado de alguém que fosse abordado e não o fizemos, pode deixar nos comentários que numa próxima transmissão abordaremos com o maior prazer. Até porque um assunto dessa envergadura, dessa relevância, não pode ser fechado em apenas 50 minutos, 60 minutos de reflexão, como estamos fazendo agora. Então, continuando. Essa realidade do medo, as causas, os tipos de medo, como citamos os principais, e de que todos nós os possuímos um ou mais tipos de medo, eles possuem inúmeras causas. Essas causas podem estar na nossa vida infantil, na nossa forma de criação, determinadas situações que vivenciamos, determinados traumas que foram vivenciados, dependendo do tipo de criação que aquele ser possuiu, do lugar que ele viveu, das situações que vivenciou, aquilo pode marcar de alguma forma a sua infância. Para aqueles que não o acreditam, que não há problema algum, aqueles que acreditam na reencarnação, algumas religiões acreditam, pode ter também causa em encarnações passadas, em outras vidas já vivenciadas na Terra. Para aqueles que não acreditam na reencarnação, não há problema, até porque os medos têm muito das suas causas, a maior parte das suas causas, na vida presente. Pode ser na vida infantil, como sinalizamos agora, ou pode ser até mesmo na fase adulta.
Pode ser até mesmo na fase adulta. Quantos medos que surgem durante a vida e se desenvolvem durante a nossa existência. Durante a nossa vida, muitos medos vão se desenvolvendo, vão surgindo, e esses medos vão surgindo de alguma forma que nós muitas vezes nem percebemos. E por que eles acontecem? Por situações que muitas vezes nós não lembramos. Muitas vezes estamos vendo uma reportagem na televisão e o nosso visual ele é tão forte que nós podemos ver alguma reportagem e assimilar aquilo de alguma maneira que venha nos gerar algum tipo de fobia. Por exemplo, se nós estamos assistindo um noticiário, os noticiários normalmente trazem notícias muito trágicas, até porque a tragédia, os problemas, os desastres dão mais audiência do que as notícias boas. Claro que as notícias ruins também precisam de alguma forma ser veiculadas, mas infelizmente a mídia tem o péssimo hábito de veicular com mais ênfase o lado negativo do que as coisas boas. Então, muitas vezes, vendo notícias negativas, isso pode nos marcar de alguma forma. Isso pode nos sinalizar de forma negativa. Então eu posso ver um desastre de avião, onde o avião caiu e morreram 300 pessoas. E eu posso ficar tão impressionado com aquilo e sem me dar conta, aquilo me fixar no pensamento de tal jeito que venha gerar algum medo de andar de avião. Porque quando eu imagino um avião, automaticamente o meu inconsciente puxa a ideia de que o avião pode cair, porque eu vi no passado um avião que caiu e morreram centenas de pessoas. Muitas vezes eu não sei, não lembro que a situação foi aquela reportagem que eu assisti, mas pode ter sido isso, o meu consciente não lembra, mas o meu inconsciente sabe porque ele armazenou. E armazenado no inconsciente, nós precisamos então agora ter um trabalho ainda maior para poder diluir essas nuances que caracterizam essas limitações que estão presentes na vida de todos nós. O ser humano possui o lado inconsciente e o lado consciente à luz da psicanálise. E Freud e Jung, que foram os maiores estudiosos dessa linha, inclusive foram os precursores, os iniciadores da psicologia e da psicanálise nesse contexto, eles costumavam dizer que se nós nos aproximarmos de um oceano, o nosso consciente é uma casca de nós e o inconsciente é o oceano por inteiro. Para nós termos a noção de como que o consciente e o inconsciente são. O consciente é uma casca de nós, o inconsciente é o oceano por inteiro. Então o nosso inconsciente guarda muito mais informações do que o consciente. No momento em que nós registramos alguma coisa, alguma matéria, pegando o exemplo que citamos do telejornal, e pegamos alguma matéria e analisamos, se nós a olhamos, entendemos o que houve e digerimos a informação, ela passa, não gera nenhum tipo de fobia, porque passou pelo consciente e nós deletamos a informação, mais ou menos como acontece num computador. Se nós assimilamos, deixamos traumatizar, deixamos fortalecer, ela desce a nível inconsciente. E aí passa a gerar as fobias, o que se torna mais difícil de tratar, mas é sempre possível retirar os traumas. Não existe problema sem solução, meus amigos. Nunca nos esqueçamos disso. Não existem problemas sem solução. Todo problema possui solução. Nesse campo da psicologia, quanto mais desce a nível inconsciente, naturalmente mais trabalho dará para que venhamos a tratar. Quanto mais está no nível consciente, mais tranquilo se torna o tratamento. Mas de uma forma ou de outra, sempre é possível tratar os problemas emocionais que nos surgem, porque tudo está dentro de nós. Se o conflito está dentro de nós, a solução também está. Nunca nos esqueçamos disso. Se o conflito está dentro de nós, a solução também se encontra dentro de nós. Nós somos os autores da nossa própria história. Nós construímos o nosso sucesso ou o nosso fracasso, a alegria ou a tristeza. Somos nós que construímos, não são situações externas. Então, portanto, o medo, ele pode evoluir desse lado natural de uma preservação. Muitas vezes uma pequena preocupação que surge, um pequeno medo, pode servir como um motivo de segurança. Mas quando ele evolui de uma forma que nos trava, de uma forma que nos torna fóbico, evolui para essas fobias tão conhecidas, que trava o nosso comportamento, que trava a nossa atuação, que nos impede de viver, de realizar as coisas, que nos impede de ser feliz, de ter uma vida tranquila, aí merece muito mais atenção, porque está prejudicando o nosso bem viver. E nós não estamos na terra para sofrer, estamos na terra para sermos felizes. Essa é que é a grande realidade. Portanto, quando há essa evolução no campo do medo para o lado fóbico, é imprescindível que venhamos
muito profunda e encaminhar as soluções, como diremos no final da nossa live, algumas dicas com solução. Por enquanto estamos fazendo uma introdução para desenvolver daqui a pouco melhor o assunto e ao final daremos então dicas e sugestões sobre como solucionar a questão do medo, porque afinal de contas não adianta apenas refletir se não trazemos soluções. Daremos algumas soluções no final, que não são naturalmente passes de mágica, são dicas, são técnicas para mergulhar fundo cada um dentro de si, a fim de que venhamos a melhorar e tornar as nossas vidas cada vez mais prazerosas de serem vividas. Portanto, essa realidade está presente em cada um de nós. Na história das religiões, as religiões de uma forma geral, elas sempre lutaram contra a questão do medo. Todas as religiões, porque sabiam que o fortalecimento da fé, ele anula a ideia do medo. Mas o ser humano, nas suas dificuldades, ele oscila, nós oscilamos constantemente, da alegria para a tristeza, da saúde para a doença, da coragem para o medo. Nós temos momentos de oscilação e estamos aqui exatamente para suplantar o lado certo, o lado bom e cada vez mais diminuir o lado ruim, a fim de que tenhamos uma vida cada vez mais produtiva, cada vez mais realizadora. A coragem no lugar do medo, a saúde no lugar da doença e focar sempre no positivo. Isso que é importantíssimo, meus amigos, não nos esqueçamos, focar sempre no positivo. Não nos preocupemos apenas em combater uma doença, preocupemos-nos em focar na realização da nossa saúde. Não nos preocupemos apenas em combater o medo, preocupemos-nos também em desenvolver a coragem, para que eu não venha focar naquilo que é o problema, mas focar na solução. Um dos grandes segredos de uma vida produtiva, realizadora, rica de bênçãos e de boas obras, um dos grandes segredos é o foco na solução e não no problema. Muitas vezes o ser humano detecta o problema que está atravessando e permanece nele, focado no problema o tempo inteiro. Ora, nós detectamos o problema, temos que partir para a solução. E partir para a solução é focar no positivo. Então, se eu tenho medo de alguma coisa, não adianta eu apenas me deter nele. Eu primeiro aceito o que eu tenho, porque o processo de aceitação ele é fundamental. Eu aceito que eu tenho medo, porque enquanto eu não aceitar, eu não vou corrigir. No momento em que eu aceito, eu passo para a correção. Então, aceitar o medo. Uma vez que eu aceito, eu agora passo para a solução. Por isso que uma das grandes técnicas, uma das premissas do autoconhecimento é a autoaceitação. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Se eu tenho medo, se eu tenho ciúme, se eu tenho raiva, se eu tenho inveja, se eu sou maledicente, seja o que for, aceitar-me como eu sou. No momento em que eu continuo sem me aceitar, eu não vou conseguir corrigir nada. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, invejosa, eu só vou conseguir corrigir a inveja no momento em que eu aceitar que eu sou invejoso. Em estratégia alguma eu não a corrigirei, porque eu acredito que não tenho. Como eu vou envidar esforços em algo para corrigir algo, se eu acredito que aquilo não está dentro de mim? No momento em que eu aceito que eu sou invejoso, eu parto para a solução. O mesmo que acontece com a ideia do medo. No momento em que eu acredito, por vaidade ou por orgulho, eu acredito que eu não tenho medo algum, porque eu sou muito corajoso, porque eu sou muito isso, muito aquilo, eu não vou conseguir corrigir os meus medos, porque eu não aceito que eu os tenho. No momento em que eu aceito que possuo esses medos, eles então começam a ser corrigidos. Então, primeiro passo, detectar o problema. Segundo passo, aceitar humildemente que temos esse problema do medo. E o terceiro passo, partir para a solução dele, que falaremos ao final aqui da nossa live de algumas dicas de solução. Então, reconhecer o medo, aceitá-lo e partir para a solução. É importantíssimo. Eu me lembro que falávamos das religiões, de como as religiões influenciam nas nossas vidas e como as religiões, elas trabalharam essas questões psicológicas, embora pareça que os assuntos emocionais sejam restritos apenas às doutrinas da mente, como a psiquiatria, a psicanálise e outras, embora pareça isso, mas as religiões, todas elas, na história da humanidade, sempre lidaram e procuraram trabalhar e ajudar o ser humano na superação dessas debilidades, na superação dessas dificuldades emocionais. E a questão do medo é uma delas. Por exemplo, eu me recordava sobre a parábola dos talentos que Jesus contou aos apóstolos. Quem não se lembra da famosa parábola dos talentos? Quando Jesus disse aos discípulos que um senhor chamou 3 dos seus servos para que eles dessem alguns talentos. Ao primeiro deles deu 5 talentos, ao segundo deu 2 e ao terceiro deu apenas 1.
E mandou que eles multiplicassem os talentos. Passado alguns dias, o Senhor voltou para ver o que eles haviam feito dos seus talentos. E o primeiro, que havia recebido 5, ele se aproximou do Senhor e disse: Senhor, aqui estão os 5 talentos que o Senhor me deu, e aqui estão outros 5 que eu consegui. Com esses 5, investindo esses 5, eu consegui mais. Então aqui estão 10 talentos. E o Senhor disse: servo bom, servo fiel, terás inúmeras recompensas e inúmeros méritos. E então passou ao segundo, que havia levado 2 talentos. E ele disse: Senhor, aqui estão 4 talentos, os 2 que o Senhor me deu e os outros 2 que eu consegui investindo. E o Senhor lhe disse: bem-aventurado és, meu servo querido, terás inúmeros méritos. E foi então para o terceiro. E o terceiro apresentou apenas 1 talento e nada mais. E o Senhor disse: mas não multiplicastes o teu talento como fizeram os teus irmãos? Porque apenas 1, o que fizeste do teu talento? E ele disse: Senhor, eu fiquei com medo. Olha o medo. Eu fiquei com medo de perder o meu talento. Eu sei que o Senhor é rigoroso. Eu sei que a vida requer muito esforço e muito trabalho. Então eu fiquei com medo de perder o meu talento. E exatamente por medo eu o enterrei, para guardá-lo, para poder devolver a ti no momento em que nos reencontrássemos. Eu enterrei, agora eu retirei e aqui estou entregando. E o Senhor lhe disse: servo mau, servo infiel, servo imprevidente, que ao invés de investir o seu talento para que ele se multiplicasse a seu benefício e a benefício da humanidade, enterraste com medo. E agora ireis responder por aquilo que a tua inconsequência criou, por não teres dado bom uso aos talentos que eu te dei. Essa parábola que Jesus narrou, a parábola dos talentos, ela é de uma beleza muito grande e ela trata exatamente dessa questão, dentre inúmeras reflexões que nós poderíamos retirar dessa parábola, poderíamos inferir inúmeras reflexões dessa contextuação que Jesus trouxe. Mas o medo nesse ponto é o que mais nos importa, porque quando Jesus disse que foi pelo medo que ele se perdeu, e o servo disse: Senhor, eu fiquei com medo de perder o meu talento, é exatamente a figura que Jesus quis dizer, que reflete a cada um de nós. Todos nós recebemos talentos, e os talentos não são para serem enterrados, são para ser multiplicados. E esses talentos, o que são? É tudo que nós recebemos na vida: a saúde, a sabedoria, a intelectualidade, os recursos financeiros, os nossos talentos, as nossas habilidades individuais. Tudo isso são os talentos que Deus nos deu. Nós temos 2 opções: empregá-los com coragem para fazer o bem, para multiplicar o bem viver, ou então podemos fazer com que nós venhamos a enterrar essa habilidade e não beneficiar ninguém. Por exemplo, se eu sou um grande músico, eu posso utilizar da minha música para levar alegria e paz para as pessoas, estarei multiplicando o meu talento. Ou eu posso enterrar o meu violão, o meu instrumento musical, com medo do que as pessoas vão achar, com medo do que vão sentir, com medo de ser vaiado, de ser mal falado. Eu posso utilizar, estarei por medo de ser vaiado, ou de ser prejudicado, ou de não ser aplaudido, ou de ser criticado. Por esses medos injustificáveis, eu estarei então enterrando o talento que Deus me deu. Não permitamos que os nossos talentos sejam enterrados, meus irmãos. Tudo que Deus nos concedeu são parte dos talentos que a vida nos dá. São os próprios talentos que a vida nos dá, que Deus nos concede, que tem que ser multiplicado para o nosso próprio bem e para o bem da própria humanidade. A parábola dos talentos, portanto, infere-se dela uma luta constante contra o medo que nós devemos retirar. Porque, como disse Emmanuel numa obra através de Chico Xavier, do livro Fonte Viva, o medo não serviu de desculpa no acerto de contas entre o servo e o Senhor. E também o medo não servirá de desculpa para nós outros, no nosso acerto de contas com Deus, na nossa prestação de contas daquilo que possuímos e o que estamos fazendo com aquilo que possuímos. Essa reflexão é importantíssima, meus irmãos. Não venhamos a postergar as nossas necessidades emocionais. Não venhamos a colocar para frente aquilo que é importantíssimo em nossas vidas. Não deixemos para depois. Adiar nunca será a melhor opção. Comecemos hoje a nossa transformação. Comecemos agora a colocar em prática aquilo que é a nossa felicidade. E a nossa felicidade está exatamente na superação dessas debilidades emocionais, desses constrangimentos interiores que todos carregamos na mente e repetimos
Lembremos sempre, são construções interiores, pessoais. Não está fora, está dentro de cada um de nós. O que é motivo de medo para uns, não é motivo de medo para outros. O que prova que não é a coisa em si. O que é motivo de medo para uns não é motivo de medo para outros. O que prova que não é a coisa em si, é a realidade interior de cada um. Aquilo que me traz muita alegria pode trazer tristeza a outro. A mesma situação pode trazer alegria ou tristeza, medo ou coragem, dependendo do indivíduo. O que prova que não é a situação em si, é a postura de cada um. Se fosse a situação externa, seria mais difícil mudá-la. Como é a situação interna, está na empreender uma luta, e essa luta, meus irmãos, para consolo de todos nós, não é uma luta apenas nossa, de seres humanos comuns e imperfeitos. Também foi a luta dos grandes heróis da humanidade, dos grandes homens e mulheres que passaram pela nossa história. Quando olhamos a vida, por exemplo, de Nelson Mandela, ou de Mahatma Gandhi, ou de Madre Teresa de Calcutá, ou de Irmã Dulce, quando olhamos esses homens e mulheres que mudaram a nossa história, eles também passaram por alguns desses conflitos. Talvez não tanto quanto nós, mas passaram. E exatamente porque aprenderam a superar, exatamente porque aprenderam a suplantar com a vontade de servir e de fazer o bem, exatamente por isso é que eles conseguiram fazer o que fizeram. A obra que realizaram, triunfando para o bem da humanidade, dando essa imensa colaboração na construção de um mundo melhor, não porque não tinham medo nenhum, mas porque suplantaram esse medo com a vontade de servir. E esse é um dos grandes segredos, superar. Se esperarmos não ter medo algum, nunca iremos fazer nada de bom. A ideia é, mesmo tendo o medo, fazê-lo. Naturalmente que com bom senso. Nenhum de nós vai confundir a coragem com imprudência. Imprudência é uma coisa, coragem é outra. Devemos ser corajosos e ao mesmo tempo prudentes. Não arriscar as nossas vidas de forma desnecessária. Não nos expor sem qualquer tipo de razão. Naturalmente ter a coragem de viver, de realizar, de servir, mas com a prudência necessária que venha a nos preservar a vida e a integridade. Porque alguns, a título de coragem, expõem as suas vidas, se arriscam da forma mais estúpida que se possa imaginar. E aí não estão sendo corajosos, estão sendo insensatos, estão sendo imprudentes. Sejamos corajosos, mas sejamos ao mesmo tempo prudentes. Mandela, o grande Nelson Mandela, na sua luta para combater o apartheid, o regime de segregação racial da África do Sul, na sua luta de implantação de um regime de união entre as raças e de amor ao próximo na África do Sul, e que naturalmente espalhar-se-ia por toda a humanidade, Mandela deixou para a humanidade um legado de frases e de conceitos maravilhosos, alguns deles referentes ao medo. Há uma determinada conceituação que ele costumava dizer, que ele dizia: coragem não é a ausência do medo. Coragem é a superação do medo. Vou repetir, palavras de Nelson Mandela. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a superação do medo. Ou seja, se determinada coisa for boa e você sentir medo, vá com medo mesmo assim, porque aquilo é bom e agrada a Deus. E essa coragem vai suplantar o medo. Enquanto nós não o enfrentarmos, nós nunca iremos superá-lo. Um outro conceito de Mandela que eu gosto muito, quando naquele período difícil, de muita opressão, de muitas lutas, ele foi preso, ficou anos e anos preso, muitas dificuldades, sofreu agressões, tanto físicas quanto verbais. Em outro momento, Mandela diz que a melhor resposta que se pode dar ao nosso opressor é a paz e a ausência do medo. Porque no momento em que nos libertamos do medo, nós estamos livres. O que me prende não é a cela de uma prisão. O que me prende são os meus inimigos interiores. Isso é que me prende. Os meus inimigos interiores é que são capazes de me prender. Essa conceituação de Nelson Mandela seria a mesma que seria implantada ou realizada em toda a África do Sul por aqueles que lhe seguiam. Porque a coragem verdadeira não é a coragem daquele que agride, daquele que submete, daquele que oprime. A coragem verdadeira é daquele que mantém a paz e tem a vontade de servir, superando a si mesmo, porque o principal adversário de cada um é cada um. O nosso maior inimigo não são os outros, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu sou meu maior amigo e meu maior inimigo. Eu sou o meu maior aliado e o meu maior adversário. Então, se eu quero suplantar um adversário, se eu quero ter coragem para suplantar um adversário, eu não devo suplantar a ele, devo suplantar a mim mesmo. Essa paz, essa coragem é que nós devemos ter.
É essa mesma paz que foi vivenciada por Mahatma Gandhi, que inclusive foi um dos grandes exemplos nos quais se inspirou o inesquecível Mandela. Mandela se inspirou na obra de Mahatma Gandhi, o grande Mohandas Karamchand Gandhi, que foi cognominado de Mahatma por ser esse termo Mahatma, quer dizer a grande alma, e por ele ser um grande ser humano, ele foi cognominado de Mahatma, e na sua luta pela libertação da Índia sob o jugo da Inglaterra, a Inglaterra que oprimia o povo indiano, que mantinha na miséria, ante a sublevação que muitas vezes permeava o próprio povo indiano, para tentar se libertar dessa realidade que era a submissão, que era uma realidade muito difícil da colonização. A Inglaterra mantinha a Índia, usurpava os seus tesouros, roubava os tesouros indianos e mantinha o povo na miséria. E anos, décadas e décadas, lutas foram empenhadas e nada havia se conseguido, porque o exército inglês era muito mais poderoso economicamente do que a Índia, que na época era um país muito pobre. Hoje já está se desenvolvendo mais, mas isso se deu na primeira metade do século XX. Gandhi morreu em 1948, logo após proclamada a independência indiana, e essa realidade da primeira metade do século XX era uma realidade muito difícil para o povo indiano se libertar, até que apareceu esse grande espírito que Deus enviou à Terra, que foi Mahatma Gandhi. E Gandhi uma ideia de desobediência civil, uma ideia de luta pela paz, uma ideia de libertação através da não violência. Não é com a violência, dizia Gandhi, que nós vamos conseguir se libertar. Aliás, filosofia essa que já havia sido defendida também por outros intelectuais. Um grande intelectual do século XVI, um filósofo francês chamado Etienne de La Boétie, já dizia que a melhor resposta que se pode dar à tirania é a paz. É a não submissão, é a desobediência pacífica. E outros mais que estudavam essa questão, Gandhi se inspirou em muitos desses estudiosos para levantar a sua ideia. E por que estamos colocando Gandhi, Mandela, e poderíamos colocar muitos outros como exemplos desse? Porque utilizavam da paz para suplantar o medo, se utilizavam da paz para suplantar as suas debilidades, para suplantar os medos que tomavam conta deles. E eles foram presos, foram pressionados de inúmeras formas, foram maltratados, mas suplantavam os medos que possuíam com a luta interior, porque a coragem da paz não é corajoso aquele que agride ou aquele que é violento, mas aquele que é pacífico. Eles, não se submetendo, iniciaram um movimento pacífico. E a Inglaterra não conseguia mais usurpar ou manter o povo sob seu domínio, porque o povo não lhe obedecia. E essa luta, então, de não violência, de resistência pacífica, fez com que a Índia fosse libertada, como fez com que o apartheid fosse exterminado, fosse, enfim, extinto na luta de Mandela e de Gandhi, como foi a luta de Irmã Dulce na implantação das suas obras sociais do Brasil, como foi a luta de Madre Teresa de Calcutá. A coragem de quem sabe que servindo através da paz consegue suplantar todo e qualquer conflito. Gandhi tem um conceito muito interessante, onde ele diz que a liberdade não é a rua, e a prisão não é estar atrás das grades. Eu posso estar preso nas ruas e posso estar livre dentro da prisão. É uma questão de consciência, dizia Gandhi. Porque realmente podemos estar nas ruas e estar presos nos nossos conflitos, nos nossos traumas, ou eu posso estar dentro da prisão e eu posso estar livre. Essas pessoas, então, livre dentro da prisão no conceito das ideias. Ele próprio, Gandhi, quando foi preso inúmeras vezes, de dentro da cadeia ele escrevia livros, escrevia artigos, meditava, orava, orientava seus companheiros para as lutas da independência indiana. Tudo isso de dentro da prisão. Então ele estava livre de dentro da prisão, enquanto há muitos que estão nas ruas e estão presos nos seus conflitos, nas suas debilidades, nas suas limitações. Ora, essas pessoas nos deram esse exemplo, e essa coragem, essa superação do medo que eles levaram para o seu povo, eles também possuíam dentro de si essa tranquilidade. A tranquilidade de quem sabe
que a vida é feita para ser vivida, que a vida material, ela pode terminar a qualquer momento. Então nós não devemos ter medo de nada, nem mesmo da morte nós devemos temer, meus irmãos, nem mesmo da morte. Por que tantos medos, meus amigos, tomam conta das nossas vidas? Pesquisas já foram feitas nos Estados Unidos sobre questões emocionais e uma em especial sobre o medo detectou que 99% dos medos que nós sentimos não se concretizarão. Vou repetir, pesquisas americanas já comprovaram que 99% dos medos que nós sentimos não acontecem. E todos nós podemos comprovar isso. Se não quisermos acreditar em pesquisas, basta olharmos de hoje para trás e veremos quantos medos já sentimos até hoje que não aconteceu. Quantas vezes tivemos medo de que poderíamos morrer, poderíamos ficar doentes, poderia acontecer algo com o nosso filho, poderíamos bater com o carro, poderíamos acontecer tanta coisa e nada disso aconteceu. O que prova que o sofrimento por antecipação é um dos maiores equívocos que o ser humano pode cometer. Não devemos sofrer por antecipação, porque sofrer por antecipação é sofrer duas vezes. Sofrer por antecipação é fazer o velório antes da morte. E nós não devemos fazer o velório antes da morte. William Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos e considerado um dos maiores intelectuais que o mundo ocidental já viu, Shakespeare dizia, tem uma frase que eu gosto muito, de que o corajoso morre uma vez na sua vida, quando termina a sua vida física. O covarde morre inúmeras vezes durante a vida. Porque o covarde ele morre nos seus ideais, morre nos seus anseios, morre nos seus sonhos e não realiza os seus sonhos, os seus anseios exatamente pelo medo. Então o corajoso ele morre uma vez, não o imprudente. Não confundamos coragem com imprudência ou com insensatez. Temos que ser prudentes e ter muito bom senso para preservar nossa vida, mas ter coragem de viver e de fazer as coisas boas que o mundo espera de nós. O corajoso, dizia Shakespeare, morre uma vez. O covarde morre inúmeras vezes durante a sua trajetória. Devemos então fazer com que essa realidade tome conta de cada um de nós. Só deve ter medo, meus irmãos, aqueles que agem mal, aqueles que agem errado. A pessoa, por exemplo, que rouba, ela tem medo de ser pega pela o funcionário que rouba o patrão, ele tem medo de ser descoberto e aquilo trazer problemas para ele. Quem age errado tem que ter medo. Quem age certo não tem que ter medo de absolutamente nada, meus amigos. Quem age com correção moral não deve temer. Esse é um conceito que nós devemos ter muito bem entorizado dentro de cada um de nós, porque trabalhando isso, os medos aos poucos vão batendo em retirada. O medo da morte, por exemplo, que é um dos mais comuns, especialmente hoje em época de pandemia, é algo que nós devemos ter muito cuidado e refletir sobre ele para que ele não tenha uma incidência em nossas vidas ao ponto de nos impedir de viver. O medo da morte, ele chega ao ponto de impedir as pessoas de realizar grandes sonhos, de fazer uma viagem, de fazer uma faculdade, de escrever uma obra, de fazer um trabalho, de ter um filho, porque tem medo de morrer. Na verdade, acontecerá aquilo que estiver na vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que eu morra nesse momento, não é necessário que eu esteja dentro de um avião ou que eu esteja em qualquer outro lugar. Pode acontecer algo aqui mesmo onde eu estou. O avião pode cair em cima de mim, da minha casa, e eu vir a desencarnar, vir a morrer. Esse falecimento de quem age corretamente no campo do bem é algo que está dentro dos planos de Deus. Só não está dentro dos planos de Deus aqueles que procuram a morte antecipadamente, pelos vícios, pela imprudência, pela insensatez, pela exposição desenfreada a essas loucuras do dia a dia. Mas aquele que se preserva, que se cuida e usa sua coragem para fazer o bem, essa pessoa morrerá no tempo em que Deus desejar. É a coragem de ser bom, a coragem de fazer o bem. Até porque, meus amigos, reflitamos juntos, é necessário que haja um término. Tudo que é material um dia terminará. Muita atenção a esse conceito, por favor, que ele é muito importante. É necessário que nós compreendamos que tudo que diz respeito à vida material se encerrará um dia. Não existe eternidade do ponto de vista material. Eu peço carinhosamente muita atenção para os amigos, para esse conceito, por favor. Tudo que é material um dia acaba. Só existe eternidade
para aquilo que é espiritual. Quando nós morrermos, o espírito, ele é imortal. Quando morrermos, as coisas são imortais. Enquanto estamos na terra, o fim faz parte da realidade do processo. Então a vida só tem sentido porque um dia nós morreremos. Imagina ficarmos aqui a vida eternamente vivendo na terra. A vida não teria valor, não teria sentido. A Sibila Cumana, na tradição da mitologia grega, ela pediu ao deus Apolo para viver eternamente na terra. A Sibila de Cuma se dirigiu a Apolo e pediu para viver eternamente porque ela não queria morrer. E pediu a Apolo: conceda-me, por favor, a eterna vida física. E Apolo então concedeu. E, no entanto, os anos foram passando. Só que houve um pequeno detalhe. A Sibila de Cuma, ela pediu a vida eterna no corpo, mas ela esqueceu de pedir a juventude eterna. Ela pediu a vida eterna e esqueceu de pedir a juventude eterna. E quando ela completou 1000 anos, ela implorava a Apolo para morrer. Com 1000 anos, ela implorava para morrer, porque os anos foram passando. Os anos foram passando, ela cada vez mais idosa, mais doente, mais debilitada. E a morte não vinha, porque ela havia sido concedida a ela por Apolo a vida eterna na terra. Mas ela pediu a vida eterna, não pediu a eterna juventude, porque se esqueceu. Agora sofria demais e implorava a morte. Com 1000 anos, ela implorava. Então, meus amigos, não é o viver eternamente na terra que seria a solução para o medo da morte. É a educação emocional que é a solução para o medo da morte. A vida na terra física tem que ter um fim. E esse fim é que dará sentido à vida. Nunca nos esqueçamos disso, por isso que eu pedi essa atenção especial aos queridos amigos, a esse conceito que me parece muito importante. Tudo que é material um dia tem um fim. E esse fim faz parte da beleza. Um filme que nós vemos, ele só tem sentido porque ele tem um final. Um livro que lemos, ele só tem sentido porque ele tem uma conclusão, esse livro. Uma flor natural, ela tem a sua beleza também porque ela morrerá um dia. A flor não é bela só porque ela esplende a maravilha da natureza. A flor também é bela porque ela tem um final, ela vai morrer. A flor artificial, ela vive para sempre, ela não morre. A não ser que um dia nós joguemos fora. Mas a flor artificial continua a viver sempre. E ela nunca será tão bela como a flor natural. É exatamente a beleza da flor natural está na beleza do como ela vive e está na beleza da sua própria morte. Assim como somos nós não somos flores artificiais, nós somos flores naturais. Nós temos uma beleza imensa durante a vida, para que todos vejam, para que possamos realizar. E teremos uma beleza muito grande também quando a vida se encerrar, porque será esse fim que terá dado sentido àquilo que eu fiz durante a minha vida. Quando perguntaram para Gandhi, para Mahatma Gandhi, qual é a mensagem que o Senhor deixa para a Índia? E ele respondeu: a minha mensagem é a minha vida. Essa é a grande questão. Disse Gandhi: a minha mensagem é a minha vida. E todos nós poderemos dizer isso quando morrermos. Qual foi a nossa mensagem? Foi a nossa vida. Foi a forma como nós vivemos. Foi aquilo que nós fizemos de bom. Essa é a mensagem da nossa vida. Plantar dentro de nós esse faz com que o medo bata em retirada. E isso nós devemos fazer uma autocrítica, partindo agora então para uma reflexão direta na superação. Como nós vamos poder superar esse medo que nos aflige? Existem inúmeros conceitos e poderíamos passar aqui muito tempo refletindo sobre a questão, mas há inúmeras fórmulas que nós podemos implantar para poder realizar. A reflexão é a primeira delas. Não devemos desanimar ou entregar a segundo plano aquilo que possuímos. Fazer autocrítica daquilo que são as nossas limitações. Não nos acostumar com elas. Fazer autocrítica não significa ser um inimigo de si mesmo, não significa ser um carrasco de si próprio, como muitas pessoas o são. Há pessoas que estão constantemente criticando a si mesmas. Há pessoas que estão constantemente falando mal de si, se rebaixando. Nós não estamos aqui para isso. Pelo contrário, para superarmos as nossas debilidades emocionais, a autoestima tem que estar lá em cima.
Devemos ter autoestima muito alta, gostar de nós mesmos, gostar de viver, acordar cantando, ao invés de acordar mal-humorado porque vai começar mais um dia, acordar cantando de alegria, para que a nossa vida seja, o nosso dia seja produtivo. O nosso dia será aquilo que o início dele é. Se começarmos o dia feliz, o dia será feliz, será produtivo. Então a autoestima tem que estar lá em cima para que nós possamos realizar. Então a autocrítica não quer dizer diminuir a si mesmo. Não quer dizer olhar os outros como mais ou como menos, olhar a todos por igual. Há pessoas que olham os outros como menores do que elas. Se veem acima, são pessoas autoritárias, são pessoas grosseiras, são pessoas arrogantes, que acham que os outros estão na terra para lhes servir, que os outros são inferiores a ela e elas são melhores do que todos. São as pessoas autoritárias, essas pessoas não são felizes, acreditam que os outros são menores do que elas. No entanto, há outra classe, daqueles que acreditam que os outros são maiores. E por serem maiores, essas pessoas se acomodam e são tímidas, são inseguras, não realizam suas coisas porque acreditam sempre que há pessoas melhores do que ela e veem os outros em grande pedestal. E o grande segredo da vida não é olhar as pessoas nem como menores nem como maiores, é olhar as pessoas como iguais. Olhar as pessoas iguais a qualquer um de nós. Podemos estar diante de um grande rei, podemos estar diante do Papa, ou podemos estar diante do amigo mais simples que bata a nossa porta. Devemos ser os mesmos. O mesmo no trato, com o respeito que as autoridades merecem naturalmente, mas tratar a todos por igual, não nos rebaixar diante dos maiores e não nos impor diante dos menores, olhar a todos como amigos, olhar a todos como irmãos. Então fazer a autocrítica do pensamento significa não se rebaixar. Então, um dos grandes passos para a superação do medo é exatamente a autocrítica dos nossos pensamentos. Essa autocrítica dos pensamentos, ela é importantíssima. Detectar o problema, aceitar que eu tenho determinado conflito. Se eu tenho, eu vou trabalhar por ele. Enquanto o orgulho nos disser que nós não temos conflito algum, nós não vamos solucioná-lo. Enquanto nós permanecermos com essa máscara, acreditamos que não existe o conflito, eles permanecerão conosco a vida inteira. Primeiro passo, aceitar. Detectar, eu possuo determinado medo. Qual medo é? E relacionar. Porque algumas pessoas têm medo de sangue, outras de voar de avião, outras de morrer, outras de ficar doente, outras têm medo de altura. Cada pessoa pode ter algum medo, um ou mais. Então, relacionemos os medos ou o medo que mais nos incomoda. E vamos fazer a autocrítica, o porquê. Qual a razão? Como que eu posso solucionar? Primeiro passo, então, aceitar para que venhamos a solucioná-lo. Essa aceitação é muito importante. Por quê? Porque nós não podemos fazer do nosso pensamento, meus irmãos, um palco onde nós somos os espectadores. A nossa casa mental não é um palco para nós assistirmos. Nós somos o ator principal. Nós somos o diretor da peça. Se a nossa mente é um palco de um teatro, nós somos o diretor da peça. Nós agimos como se fôssemos meros espectadores. Então nós sentamos para assistir e tudo que se passa na nossa mente nós ficamos assistindo e aquilo toma conta de nós. Na verdade, nós temos que sair da plateia e nos tornarmos o diretor da atração principal e perceber, quem manda aqui sou eu. Então eu vou pensar aquilo que eu quero e não de forma involuntária pensar qualquer coisa. Eu vou pensar aquilo que eu quiser. Se determinado pensamento eu não quero, retiro ele. Como num computador que nós cancelamos, cancela e deletamos aquela informação. A mesma coisa, quando vier um pensamento ruim, não ficar em torno dele, martelando, como se diz na gíria, fortalecendo, amadurecendo. Veio um pensamento ruim, cancela e ele vai embora. Como no computador, deleta. Podemos até falar a palavra para aqueles que o quiserem, facilita, deleta, cancela e vai fazer outra coisa e o pensamento vai embora. É uma forma muito importante também de eliminarmos esses pensamentos que batem a nossa porta. Não podemos ser espectadores passivos do que acontece na nossa casa mental. Nós somos o diretor principal da peça. Nós somos o ator principal. Nós somos aqueles que estamos no palco dando o encaminhamento do processo. Nos comportamos como espectadores. Nós temos que ir para o centro e tomar conta e fazer o que tem que ser feito. Portanto, autocrítica, aceitação e
saber que nós é que somos os atores principais para poder superar essa debilidade. Outros pontos que ajudam muito na superação do medo. Um deles, por exemplo, naturalmente, é a meditação. Porque a meditação auxilia tanto na superação do medo. Não só do medo, de outros conflitos também. Mas vamos focar no medo aqui, que é o que mais nos interessa hoje. A meditação auxilia grandemente na superação do medo. Por quê? Porque a meditação, ela faz com que nós venhamos a silenciar a nossa mente. A meditação tem o poder de silenciar a mente. E se o medo ele é construído pelos pensamentos que temos, no momento em que silenciamos a mente e deixamos de pensar por aqueles momentos, nós acostumamos a mente ao silêncio. Acostumando ela ao silêncio, a serenidade toma conta de nós. Portanto, o medo são esses pensamentos que surgem, que dispara esse gatilho. Quando alguém fala de de voar de avião, dispara aquele pensamento de que o avião pode cair. Quando alguém fala de falar em público, dispara o pensamento de que as pessoas podem me criticar, todos estarão me olhando. Esse disparo do pensamento faz com que o medo venha à tona. A meditação é um dos processos que mais auxiliam. Por quê? Porque a meditação silencia a nossa mente e ao silenciar a mente, ela permanece tranquila. Eu vou voar de avião, eu vou doar sangue, eu vou falar em público, ou eu vou ouvir falar da morte sem que a minha mente esteja construindo ideias negativas. Eu vou ouvir tranquilamente. Da mesma forma que alguém me dá um bom dia e eu respondo sem pensamentos negativos, da mesma forma que eu escovo o dente, que eu bebo água, sem pensamentos de medo, eu vou voar de avião, eu vou andar de carro, eu vou falar em público, sem pensamentos de medo. A mesma serenidade tomará conta de mim, porque a meditação auxilia a silenciar esse processo. Uma outra forma também muito importante são as terapias tradicionais. As terapias para aqueles que podem, que têm condição de pagar um psicólogo ou algo do tipo, senão aqueles que não têm condição também podem, em suas casas, com essas reflexões que estamos orientando e muitas outras, fazer a sua autocura. Mas aqueles que puderem e quiserem, a ida a um terapeuta também auxilia muito. Outro ponto que é muito importante é insuflar boas ideias. Existe uma comparação na neurociência, especialmente na neurolinguística, de como que os traumas podem ser solucionados. Atenção a essa metáfora, que ela é muito interessante. Quando nós imaginemos que nós temos um pote de vidro, e esse pote de vidro está repleto de bolinhas verdes, bolinhas de plástico, repleto de bolinhas verdes até o alto, quase transbordando. Esse pote de vidro está repleto. No entanto, existe uma bola azul que está lá no fundo. E eu quero pegar apenas a azul. Está cheio de bolas verdes e há uma azul no fundo, eu quero pegá-la. Existem duas maneiras de eu fazer isso. Eu posso pegar uma pinça e ir até o fundo, pinçar essa bolinha azul e retirá-la do pote. Ou eu posso colocar mais bolas verdes cada vez mais, de forma que essa azul vai subindo aos poucos, até que ela chegue no topo e então venha a sair. Essa comparação é para ilustrar o que acontece na nossa mente. Se eu tenho medo de alguma coisa, é porque algo gerou aquele conflito. Existe um trauma que eu muitas vezes não sei qual é, que causou. Como que eu posso detectá-lo e como que eu posso superá-lo? Eu posso ir a algum terapeuta, ou eu mesmo, analisando a minha vida, investigando a minha vivência, perceber aonde que está a causa do problema e tentar pinçá-lo, como nós pinçamos a bolinha azul, perceber qual é e trabalhar em cima dele. Ou então, se nós não sabemos qual é, nós podemos insuflar boas ideias que venham a suplantar, como o exemplo das bolas verdes que nós vamos colocando até que a azul saia. Também assim é o nosso pensamento, insuflando boas ideias, as mais elas vão embora, porque cada vez mais as boas vão suplantando. É aquilo que se chama hoje de afirmações positivas. Quem tiver curiosidade de adentrar no YouTube e digitar meditação, há inúmeras meditações que são na base de afirmações, especialmente as de uma escritora chamada Louise Hay, que foi uma das iniciadoras dos livros de autoajuda. Ela faz muitas meditações de afirmações positivas. Quem desejar, coloque no YouTube Louise Hay Meditação. E essas afirmações, assim como ela, há muitos outros médicos, doutores que trabalham nesse campo. É que ela é a que eu mais gosto quando eu faço meditação.
E trabalhe com afirmações positivas. A meditação pode ser sem qualquer tipo de palavras, apenas de silenciar a mente, ou pode ser com essas afirmações. É muito interessante porque as afirmações positivas vão insuflando na nossa mente de uma forma que as negativas desaparecem. E então o medo também bate em retirada. Então, meus irmãos, o fortalecimento desse conceito, ao lado daquilo que naturalmente nós já sabemos, a fé. Aqueles que têm uma religião, e é a maioria das pessoas, seja essa religião qual for, o fortalecimento da fé. Eu me lembro que o Salmo já dizia com tanta beleza: ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra, que tu estás e o teu manto me abençoa. Então não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. E esse Senhor que nós cremos, cada um a seu modo, está conosco e não nos permitirá acontecer nada que venha a fugir do nosso planejamento quando nós agimos para o bem, quando agimos na caridade, quando agimos na fé, quando agimos na esperança. O planejamento de Deus se cumpre quando agimos com bondade e com correção moral. Duas frases que eu gostaria de deixar para os amigos, duas frases, dois conceitos que eu gostaria muito de deixar para os amigos como reflexão. Uma delas é que nós devemos, duas frases para ajudar muito na superação do medo. Uma delas, ame aquilo que é surpreendente, ame o novo. O medo muitas vezes vem do desconhecido. Aquilo que é desconhecido, normalmente eu temo. O que é conhecido, eu muitas vezes não temo. Se uma pessoa vem em minha direção e eu a conheço, eu não vou temer. Se é uma pessoa estranha, muitas vezes eu tenho medo. Então, o desconhecido é medo. Então, essa frase fica de reflexão. A primeira frase, ame o desconhecido, ame o novo, e o medo irá embora. E a segunda frase que queríamos deixar como reflexão, quem teme o sofrer, já sofre de temor. Vou repetir. Quem teme o sofrer, já sofre de temor. Aqueles que temem ter algum sofrimento, já estão sofrendo. Então não tem por que temer. Portanto, meus irmãos, é importantíssimo superarmos o medo. É o que aqueles que são cristãos, é o que Jesus quis dizer na parábola dos talentos. A superação do medo. E é o que todos esses exemplos que tivemos a oportunidade de citar aqui, o assunto é muito vasto, poderíamos ficar ainda muito tempo refletindo, mas a superação dele, todos esses exemplos, ideias e frases, e muitas outras que poderíamos ter citado, passa exatamente por essa realidade, tudo está dentro de nós. E podemos, da mesma forma que construímos, podemos deletar da nossa mente. O medo não está fora, está dentro de mim, porque ele existe. Então, primeiro passo, aceitá-lo. Aceitar que eu tenho. Segundo, partir para a solução. E como solucionar? De inúmeras formas, mas as dicas que damos aos amigos. Um deles, a terapia, para aqueles que puderem fazer algum tipo de terapia. Aqueles que não puderem ou não quiserem, a meditação que silencia a mente. O outro tipo de meditação, das afirmações positivas, que nos insuflam ideias boas de coragem, e essas ideias boas de coragem vão suplantar as ideias de medo e o medo baterá em retirada. Então, a meditação que silencia, a terapia, para aqueles que puderem ou quiserem, a meditação que insufla afirmações positivas, o exemplo do vidro com as bolinhas, que nós podemos, colocando as boas ideias, o pensamento negativo sai e nós vivemos mais em paz. E lembrando essas duas frases que deixamos como reflexão final, que eu quero repetir aqui. Ame o novo e o surpreendente, e o medo baterá em retirada. E a outra frase, quem teme o sofrer, já sofre de temor. Meus amigos, muita paz a todos e muita coragem. Eu quero agradecer imensamente o carinho de todos. Essas lives que estamos fazendo aqui no Facebook estão indo para o nosso canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, é só colocar lá Eduardo Ferreira, vai aparecer a foto, a nossa fotinho lá.
Quem puder se inscrever no canal e observar os nossos vídeos para ajudar o canal a crescer. Não só essas lives, como outras palestras nossas estão sendo postadas nesse canal. Quem puder se inscrever e acompanhar, nós agradecemos muito, porque isso faz o nosso trabalho crescer. Pretendemos fazer outras lives no decorrer dessa quarentena e quem tiver sugestão de tema, que nos envie, que será um imenso prazer refletir a respeito dos mais variados assuntos. Agradeço imensamente a todos o carinho da atenção, o tempo que disponibilizamos de estarmos juntos. Seja feliz, viva bem, viva em paz, viva de forma extraordinária, porque a vida vale pelas imensas realizações que nós podemos fazer. Um beijo no coração de todos, fiquemos com Deus, muita coragem e muita paz a todos.